Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wilson Nunes e estamos hoje no nosso piloto aqui do podcast da Usury, Sala de Decisão. E a proposta hoje vai ser bem simples, nós vamos abrir falando sobre onde o marketing começa de verdade. E para isso, estou aqui com o meu colega, sócio e grande amigo aqui, está sempre com a gente dentro da Usury, cuida de toda a parte da operação da empresa, o nosso querido Cauã Você, Faller. você E, falando, você falando assim, eu fico até tímido. bom, meu caro, seguinte, hoje esse assunto aqui, ele é um assunto. Assim, para o empresário, eu acho que é um assunto muito relevante, tá? Para o pessoal entender aqui a proposta do nosso podcast da Usury, é justamente se comunicar aí com o empresário que passa perrengue no todo dia, não entende o que está acontecendo com o seu marketing e, vou ser bem sincero, hoje a maioria dos clientes que nós começamos a atender sempre fala a mesma coisa. Marketing para eles não funciona. E olha, dado a realidade que temos observado, né? Temos aí motivos para acreditar que de fato eles têm razão, né? E para poder ajudar essa galera que tem também esse mesmo pensamento, a gente vai começar hoje falando sobre onde o marketing começa de verdade. Bom, Cauã, o que você acha? Vamos puxar esse primeiro papo, né? Mas, detalhe, né? Antes de começar, né? Eu quero que você fale um pouquinho, se apresenta para o pessoal te conhecer também, e daí nós iniciamos. Eu quero saber daí por onde começamos o marketing. Sim, senhor, vou apresentar como se você não me conhecesse, então, né? Mas enfim, eu sou o Cauã Faller, né? Profissionalmente conhecido como Faller. Hoje em dia eu atuo bastante na interseção entre estratégia, operação e posicionamento em negócios de marketing, né? Hoje eu sou founder da User, igual o Wilson trouxe, nós somos sócios, né? E trabalho estruturando processos, método e governança de execução. Um grande resumo, né, a gente transforma crescimento em clareza. E, enfim, tenho umas graduaçõezinhas aí na FGV, né, Educação Executiva também, principalmente em negociação, liderança e tomada de decisão. E hoje vim fazer companhia para o meu sócio aqui nesse episódio piloto de Sala de Decisão. Show de bola. E aí, Cauã, vamos lá. Vamos para o que realmente interessa. Se tivéssemos que iniciar essa conversa, né? Onde o marketing começa de verdade? Cara, é um ponto muito show de bola, porque, vamos lá, só para todo mundo saber, tá? Foi o Wilson que trouxe o tema. Creio eu que você trouxe isso daí justamente porque a visão de marketing é muito deturpada, né? Muito dispersa, digamos assim. E pessoas acabam considerando o marketing como marketing só lá na ponta do final e acabam não tendo uma visão 360, né? Não acaba tendo uma visão de uma totalidade, acabam pulando algumas etapas e afins. Então hoje a gente está aí para decidir, para trazer uns pontos interessantes antes do convencional. Sim, sim. E até pegando o gancho no que você está falando, eu acho que vale a pena acrescentar que até o próprio termo marketing em si é um termo bastante deturpado, complexo, as pessoas às vezes misturam as coisas, né? E quando a gente pensa em marketing, eu acredito que falta fazer uma conexão direta com o que faz a diferença para o empresário, que é o resultado, né? Tipo, é venda. Onde você vai vender o seu produto, o seu serviço, né? E, bom, se tivesse que dizer agora, onde seria o primeiro ponto que você chamaria a atenção para onde o marketing começa de verdade? Vamos lá. Cara, vamos lá, num cenário em que a gente está trabalhando em uma empresa já, um PJ e etc., na parte de criação do marketing, eu diria que é uma das partes em que o pessoal costuma bastante pecar, né, do processo, que é justamente a parte de segmentação. Não sei se você vai concordar comigo, mas é justamente o pessoal começar por a gente vai fazer campanha no Instagram. A gente vai fazer uma campanha de social media no Instagram, vai focar em inbound, ou a gente vai focar nem inbound usam como palavra muitas vezes. Eu tô sendo muito, né? Otimista. Eu tô sendo muito otimista, é isso. Mas, por exemplo, a gente vai fazer um social media no Instagram
falando da nossa empresa e postando videozinho engraçado, etc. Sendo que a pessoa, o dito cujo, nem parou para pensar qual dor ele vai resolver e para quem. E vai adiantar de alguma coisa você ir para o Instagram se você não sabe se o fulaninho que vai te trazer resultado, que vai entrar na sua porta, vai olhar para sua mercadoria ou para o seu serviço, vai falar: olha, isso me serve. Eu acho que, eu juro de pé junto, que esse é um dos problemas mais desgraçados que a gente tem recentemente, principalmente depois do que você mesmo falou, né, que você trouxe a banalização da palavra marketing, né, da nomenclatura do marketing. Parte disso também por causa do marketing digital e etc. É muita gente que não é da área, inclusive ambos somos comunicólogos, né, com Sim. bacharel para poder falar. Então a gente tem espaço de fala para dizer que houve uma banalização na palavra do marketing. Eu acho que justamente por conta dessa banalização do significado da palavra marketing, muita gente acaba cagando no pau completamente. Então, esse seria o meu primeiro ponto, seria segmentação e foco, né? O foco de Olha, verdade ali. eu estive à frente de agência por uns 15 anos aí, né? Vixe. Antes da Usury, né? E você, assim, você tocou num ponto que me chamou a atenção o seguinte. Me recordo que muitas vezes, em reuniões de briefing, reunião de briefing, galera, é a reunião que você faz com o cliente ali para entender sobre o Coleta, negócio dela, coleta de etc. Né? informação, né? Exatamente, coleta de informação. Muitas vezes a gente perguntava para o próprio cliente, quem é seu cliente? Sabe? E, assim, eu sentia que havia uma certa dificuldade do próprio cliente saber quem de fato era o seu cliente. E é uma coisa muito doida, porque é, essa confusão, esse gap, esse abismo aí que havia de informação, né, não vinha de forma esclarecedora. Então, eu concordo com você nessa tua colocação de que talvez o problema começa pela escolha do cliente certo, sabe? E tem isso também, né? Porque às vezes o cliente, outra coisa que eu via muito nos briefings, né? Até o pessoal, se você é empresário e tá aí, a primeira dica, acho que quando você pensa em público e você pensa em se comunicar, isso acho que pode servir até como um segundo ponto de onde o marketing começa, né? Mas assim, atrelado à questão do usuário, né? Você às vezes querer atirar para todos os lados. Acho que esse é um dos principais pontos que a gente vê muito em agência. Eu, quando estive em agência, quem está ouvindo a gente que é de agência, pode escrever nos comentários aqui também, se você já passa por isso com seus clientes, mas acho que o ponto é, o cliente às vezes chega com muita coisa. Ele tem tanta, ele tem, aí que tá, ele tem a necessidade de vender. E acho que esse é um detalhe assim que quem cuida do marketing às vezes negligencia por parte assim do nosso lado aqui, quem tem que fazer um trabalho. Tipo, você às vezes eu vejo muito vender uma receitinha pronta, sabe? E isso não funciona na prática, Cara, né? e outra, concordo com você nesse ponto, principalmente, né? Eu já atuei em cargos C-level em outras agências também. E, cara, é absurda a quantidade de cliente que vem procurando isso e empresa que fornece como se fosse, sim, esquenta no micro-ondas em 3 minutos está pronto, com 100% de certeza, né? Sim. Eu acho que outro ponto também, eu quero agora que você. A gente falou de quem, às vezes, o pessoal entender. Existe o cenário do empresário que tem muito, vamos dizer assim, muita gente com quem ele quer conversar, comunicar e vender. Ao mesmo tempo, tem aquele empreendedor, empresário, que às vezes não sabe, ainda tem uma certa incerteza de, poxa, para que lado eu vou? Né? Onde será que está vindo o meu dinheiro que está pagando as contas da operação da empresa, né? E daí entra uma questão que o pessoal sempre vai falar, a agência ouve-se muito, ou você tem a persona, ou você tem o público-alvo, né? E você acha que só esses dois polos aqui resolvem o problema de quem precisa entender quem é o seu público? Definitivamente não, né? Eu acho que, vamos lá, vamos ser num mundo idealista, onde existem fadas e elas voam por aí, etc. Mas tem muita pesquisa mercadológica envolvida. Principalmente sala de decisão, para, né, a gente está na sala de decisão, vamos falar antes do marketing, principalmente para quesito de modelo de negócio, por exemplo, desde da fundamentação estratégica do seu negócio, você já precisa ter uma
pré-ideia de como é que é o mercado, de que tipo de estratégia, de que tipo de empresa você quer abrir. Se você quer abrir empresa de varejo, diferenciação e etc. E para quem quiser saber mais sobre isso daí, tem o professor Michael Porter, do Harvard Business School, se não me engano. Posso estar enganado, tá? Desculpa se estiver espalhando fake news, não é 100% certeza. Quem souber, Mas, escreve aí nos comentários. A galera que conhece o autor aí pode ajudar a gente também, e o nosso ouvinte, né? Mas pode terminar, calma, vai lá. mas em momentos diferentes do negócio envolvem várias outras etapas. Por exemplo, se você está na parte de idealização de negócio ou de idealização de produto, né, que existem essas duas fases, cara, o que eu, na minha opinião, se eu pegasse uma empresa para ser consultor dela nesse momento, eu recomendaria a pesquisa mercadológica, principalmente antes dela tomar uma decisão sobre, ok, vamos para frente com esse produto e descobrir o público primeiro, faz isso, tá? Independente se for a sua própria marca ou o seu próprio produto, é indispensável que se você tem oportunidade, budget e a gente fala muito de dados, né? Mas talvez você tenha aquele tato, aquele feeling para aquilo e em quesito estatístico e probabilístico tem mais porcentagem de você estar certo nisso, cara, eu acho que pesquisa mercadológica seria a base antes de você saber o público e etc, para conseguir ter uma visão mais assertiva, né? Tomar uma decisão de fato com insumos suficientes para aquilo. Né? Sim, sim. É, e você trouxe um ponto que acho que vem até antes de você pensar em fazer uma campanha, uma publicidade, né? Perfeito. Até vem numa origem assim, de quando você pensa em montar o seu negócio, né? Uhum. Você me fez eu lembrar de um caso de um amigo aqui de Toledo, um grande amigo meu, cara, e ele investiu num empreendimento, tipo, gastou uns 80 mil e não deu 5, 6 meses depois. Enfim, o negócio estava falido, ele fechou, perdeu o investimento. Sério, cara, é Cara, triste porque mas é normal, né? É tipo, acontece muito, sabe? Então, isso que você trouxe da pesquisa mercadológica, acho que é importante, principalmente nesse momento. Vou fazer um investimento, quero comprar um negócio, tenho uma grana para investir num empreendimento legal, investiga, sabe? Não custa nada. Acho que é muito mais barato você fazer um investimento nesse tipo de informação inicial do que, às vezes, você E, simplesmente se empolgar para com a você, ideia. para você que está ouvindo e está falando, mas isso é óbvio e não sei o que, a gente tem que contar que existe o fulaninho, esse claninho e cada um tá na sua etapa. Se tiver pelo menos uma pessoa aqui hoje vendo essa live que está começando, né? E não é alguém de eras, de décadas de experiência igual o Wilson ali da vida, a pessoa, a pessoa não vai pegar e ter esse raciocínio de, olha, eu tenho que investigar. A gente tem que contar que no Brasil, se não me engano, é mais de 70%, é mais de 60%, mais ou menos 60 ou 70% das pessoas são impulsivas em decisões assim, até as que não podem ser, como essa, né? Aham. E aí eu volto o cenário, esse que o Cauã deu, acho uma dica muito válida. Mas agora, pegando lá na conversa que nós estávamos, se nós pegarmos hoje, que geralmente o empresário, ele acredita que ele precisa saber. Se eu tenho que saber quem é meu cliente, eu vou olhar então quem é a persona, quem é o público-alvo, e geralmente é essa informação que as agências vão trazer para vocês. A minha pergunta é, só isso basta? Público-alvo, você pode repetir a pergunta? Perdão? Se geralmente o cliente, quando ele entende um pouco mais da informação, poxa, eu sei quem é meu cliente. Será que público-alvo ou persona, só isso basta para ele poder entender quem é o público dele de verdade? Ou ele tem que saber outras coisas também? Ah, entendi, tá. Falando em um outro tipo de cenário, existe. Vou contar uma breve historinha, tá? Existiu por muito tempo, nos primórdios do marketing 4.0 e seu papai Kotler, existiu um conceito de público-alvo, né, que também acabou virando targeting. E posteriormente, essa simbologia caiu em desuso. E hoje em dia a gente utiliza bastante a palavra cohort para isso, né?
E, ok, saber de público e etc. É bonito, mas botando no papel, em sentido literal, o significado das palavras, público em si é muito amplo. Eu acho que o ideal seria, de fato, isso daí o Wilson ele pode dar uma aprofundada ainda mais, mas eu só vou dar essa introdução, que eu acho que seria muito mais útil fazer um levantamento de cohort, que ele é um recorte de maneira mais profunda desse targeting, né? E o próprio ICP em si, porque querendo ou não, são validadas atualmente muito mais assertivas do que isso tudo que eu falei, que caiu em desuso de fato, né? Sim, sim. Pessoal, aí, você trouxe dois nomes aí que eu acho que nossos clientes às vezes perguntam, mas o que esse cara tá falando, né? E vamos lá. É, a persona é a pessoa. O público-alvo é, por exemplo, sexo, localização, idade, né? Então, como você disse, é meio amplo, né? Uhum. E geralmente é em cima desses dados que o pessoal trabalham, às vezes um tráfego pago, às vezes, né? Tem as segmentações? Sim, as segmentações ajudam. As segmentações, elas já entram numa característica que começa a ficar interessante. Por quê? Porque você já está falando do cohort. E a importância de você saber e entender quem é esse cohort muitas vezes o empresário ele quer cortar o marketing, daí ele não sabe por onde. Aí o que ele vai falar? Poxa, nossa, marketing não funciona, né? Tem alguma coisa errada. Só que se ele olha para toda aquela estrutura dele, ele não sabe onde ele corta. E daí a dica é, se você sabe qual é o seu cohort, você consegue cortar o marketing e deixar apenas o que está dando dinheiro. Aí nesse caso vem a questão, ICP, é o quê? É o seu perfil de cliente ideal, né? Então, você Isso, e entendendo quais são traz bastante peso no perfil de cliente ideal, tá? pois é. Né? E é muito interessante, né? Porque se você entra numa mesa para discutir público, falar de persona, você acaba estando muito amplo ainda, né? E para o empresário hoje, você quer performance, você quer economizar, você quer ter resultado, você quer que teu CAC fique menor, entende? Então, como você vai conseguir isso se você não se aprofundar no que é um cohort, no que é um ICP, entendeu? Porque daí você não sabe que tipo de ação você toma. Então, acho que eu concordo agora, um dos primeiros pontos para te deixar aqui estabelecido, né, nessa primeira parte aqui da nossa conversa, conhecer o público-alvo, ou seja, seu cliente certo, é importante. Cliente certo, né? Só que não basta apenas você saber qual é o público ou qual é a persona. Você precisa se aprofundar nesse conhecimento, né? Que daí você consegue fazer tomadas de decisão muito mais assertivas. E daí vem esses termos que a gente traz aqui dentro da É, nossa metodologia, né? E o pessoal sempre pergunta o que que significa, né? eu queria voltar para poder responder a primeira indagação que foi traga aqui na mesa, que foi quesito de pontos importantes antes do consenso comum de marketing, né? Eu queria reforçar algumas coisas que eu acho que pode ser útil, né? Porque você falando dessas coisas, eu entendo que pode ter muita gente que ficou meio à mercê, meio avulso, sabe? A gente foi com Ou- os dois pés no peito. Então, ah, vou reforçar a minha linha de pensamento, tá? Que eu estou trazendo bastante o cenário de uma pessoa que está abrindo negócio, que está fazendo isso e aquilo. Eu acho que é de suma importância dar uma reforçada nisso. Claro, Então, eu queria trazer uns pontos aqui a respeito de marketing, tá? Não fundamentação estratégica, modelo de negócio, etc. Mas eu queria voltar naqueles pontos as primeiras coisas para se fazer no marketing, que muitas vezes é negligenciada, né? Reforçando o primeiro ponto que eu tinha trago, que é segmentação. Não adianta você escolher um canal se você não sabe com quem vai falar e como vai falar e o que vai falar para ele, né? Isso daí entra muito também da pesquisa de público, mas outra coisa que também acaba, não vou dizer delimitando, mas de certa forma estabelecendo como é que vai ser o seu desempenho com a sua segmentação, que é justamente
o seu posicionamento em uma frase. Você precisa ter, querendo ou não, uma mensagem de ação rápida. Então, por exemplo, para fulano que é o seu público, eu sou a melhor opção de não sei o que. Aí você joga o seu benefício e daí você joga uma prova real, alguma coisa e tal, entende? E outra coisa que não pode falar, não sei se você vai querer se aprofundar um pouco mais nisso, mas é uma oferta bem definida, né? Que é a proposta autodefensiva, que é um produto bom que se vende, né? Você precisa, querendo ou não, ter uma É proposta, uma prova uma e proposta irresistível, né? Seria isso. é a famosa. Sim, Ah, eu acho que eu vou agora, até para nossa audiência entender, cliente, então, é um ponto, e eu acredito que a promessa da empresa, então, nós podemos cunhar aqui como um segundo ponto importante para você saber, né, antes de tomar ali a decisão de começar a fazer o marketing de verdade, né? É, precisa, querendo ou não, de o- artefatos, né? eu concordo plenamente, porque atrelado à ideia de promessa da empresa, a gente vê muita coisa acontecendo também, principalmente em tráfego pago, vamos dizer assim, né? Não vou criticar a galera do tráfego pago aí, mas não fique com raiva de mim. Mas assim, o cliente, na verdade, ele quer entender. Acho que essa é a parte, né? E assim, o tráfego pago, ele traz muitos dados relevantes, sabe? Mas só que muitas vezes o cliente não consegue entender. E aí o que acontece? A ausência de uma promessa bem feita, ou esse era, acho que a maior dor que eu tinha quando eu estava numa agência de publicidade, por isso eu não estou mais numa agência de publicidade, é o fato de que você senta com o cliente e ele fala a tua promessa e você só ouve a nota e fala, beleza, vamos para cima. E daí dá-lhe dinheiro do cliente queimando sabe, a mesma coisa de meter dinheiro numa Aham. bazuca e sair atirando para outro lado o dinheiro que não é teu, né? Me lembrou até de um professor que falava isso, né? Você pega, é fácil pôr dinheiro num cano e atirar, né? Como se fosse uma metralhadora, né? Só que a verdade que acho que incomodava é que não, tipo, só o cliente falar isso não basta, né? E aí Uhum. você vem com essa questão da promessa. Às vezes, para o próprio cliente, isso, você que está me ouvindo aqui, meu caro amigo, né, empresário, às vezes a sua promessa, ela está usando palavrinhas, né, que às vezes não atrai a pessoa correta. Então, às vezes, até a forma como você vende o seu negócio pode não estar certa para vender em determinado canal. Aí entra muito isso que você está dizendo, entendeu? Você ter uma promessa e você adaptar essa promessa ao canal, falando com a pessoa que você quer falar, que é o teu cliente, né? Então, ter esse alinhamento aí de promessa e ter depois disso uma promessa que, a partir do momento que você sabe que aquela promessa chegou na pessoa certa, você vai daí então fazer aquela proposta irrecusável para ela, né? E daí entra a grande questão, né? Então, acho que concordo com você, podemos colocar como um segundo ponto aqui de Podemos. E eu saber, acho, e eu acho que a gente tem um ponto zero que eu acabei deixando passar. pode falar, Posso falar? pode. É quesito de precificação. Eu tô matutando aqui e eu acho que se uma pessoa quer utilizar isso que a gente está trazendo para ela, essas dicas, eu acredito que até na parte da precificação, isso querendo ou não também é marketing, isso é administração, isso é gestão, e você precisa necessariamente não botar o custo, o seu custo, a sua margem de lucro em xeque usando o seu feeling. Existe metodologia para isso, existe um monte de maneira de você fazer isso e como fazer isso. E, cara, eu não, isso que eu não tô nem falando de CAC aqui. É só, ok, quanto custa para eu produzir esse meu serviço ou produto, indiferente à palavra, né? Isso daí eu acho que é muito comum acontecer isso. Quando eu trabalhava, acho que foi na primeira agência que eu trabalhei, isso daí eu não era nem C-level ainda. Eu trabalhava como criativo e representante da empresa com os clientes. É justamente isso, cara. É absurdo o nível que a gente tem, a quantidade de empresas que pegam e fazem as coisas no feeling. E não é assim que funciona. Nossa, como é que tá o feeling do seu bolso hoje, Wilson? Ele está se sentindo bem? Ou não é assim? Poxa.
Né? Cara, precisa ser racional, precisa ter métrica, você precisa ter probabilidade, você precisa aderir isso. Senão, de que vai adiantar? Imagina Sim. comigo, Wilson. Uma pessoa tá lá, bonitinha, segmentou o público, que já é mais difícil sem se você precificar. Aí depois pensou na marca, na oferta, e aí ela tá vendendo uma parada sem pé nem cabeça. Ela tá pagando pros outros comprarem o negócio dela. E ela tá tendo prejuízo, e ela não sabe, saca? Eu vou então nomear esse ponto zero aí da seguinte forma: quando o marketing não conversa com as vendas. E daí você pode Perfeito. literalmente. Acho que esse seria o marco zero, então. Nós temos então Uhum, o marco zero é o marketing não conversar com as vendas, né, com o time de vendas. uhum. E acho que esse agora você tocou numa dor, uma ferida, hein? Porque desafio aí a, a galera que tá fazendo isso, né? Meu Deus, vou apanhar na rua, tem gente me ameaçando já, né? Mas, enfim. Mas, ó, a verdade é o seguinte, empresário, entenda o seguinte: se você optou por fazer uma ação de comunicação que envolve o marketing já vai ser um gasto, é um investimento, tá? Você está tirando dinheiro de algum lugar para fazer um investimento. Então, você entender qual que é o break-even, o payback do teu negócio, nesse momento é importante para o marketing. Agora, imagina se isso não está conversando com o seu time de vendas, que também é um gasto e também é um investimento, entendeu? E aí eu acredito que esse ponto que o Cauã trouxe, de você não entender qual é o teu break-even, seu payback, dentro desse investimento que você está fazendo para falar com esse cliente, para fazer essa oferta, cara, aí você tá, meu amigo, vou te falar, é o que eu sempre digo, você tá rasgando o seu dinheiro, entendeu? Tá literalmente rasgando dinheiro mesmo. Eu concordo plenamente com essa tua colocação, Cauã. Acho que realmente entra como um marco zero aí dessa conversa, né? É algo que Botando, a gente botando sempre fogo no investimento. tá botando fogo no investimento. E é um ponto que a gente fala muito, né, dentro da nossa metodologia, acho que é o ponto-chave, né? Porque quando nós criamos a metodologia que nós temos hoje na Usury, para quem não conhece o nome, é Yellow Mind, que é mente amarela, né? Esse pensamento criativo para resolver problemas, né, de forma a solucionar, enfim, questões relacionadas a produto, marca e marketing do seu negócio. O que acontece? Na nossa metodologia, a gente identificou esses dois abismos, né? Um era no começo ali da operação, na tratativa do marketing, né? Na hora de falar com uma agência, na hora de fazer um briefing, era muito raso as informações ali, né? Porque eu vou ser sincero, se alguém aí faz um briefing de 2 horas e vai sair com uma campanha, fica de olho aberto. Se alguém faz um processo aí de umas 8 horas, uns 8 dias, quem sabe, né? Cara, eu também acho que tá queimando teu dinheiro. Porque, olha, por base aqui, a gente, hoje, e aí o cliente às vezes fica preocupado, mas é a pura verdade, tá, meu caro amigo que tá aí? Às vezes a gente gasta aí, em média, no mínimo hoje, 3 meses. E pelo menos em diagnósticos que nós fazemos hoje, se for colocar em páginas que nós realizamos de levantamento de dados, para você passa de 300, 400 páginas em diagnósticos, entendeu? Para entender realmente onde você precisa investir, entendeu? Para entender o seu marketing, tá? Então, beleza, esse é um ponto. Agora, esse é um abismo, e lá no começo. O outro abismo que a gente identificou na metodologia, que nós, a partir disso, criamos a Yellow Mind, é na parte das vendas. Porque eu já cansei de ver e fazer e acompanhar o processo assim. A pessoa faz a campanha, está rodando a campanha, o vendedor que pediu, pelo amor de Deus, falou, gente, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí na tal da publicidade lá, faz alguma coisa para me ajudar a facilitar aqui o meu, o meu contato com o cliente, trazer mais leads, sei lá, me ajuda, né? O vendedor está pedindo. E daí, quando vem o investimento, o vendedor não faz a mínima ideia que isso está acontecendo. E, bom, por conta disso, né? Hoje a gente pensou na Yellow Mind justamente para fazer preencher esses dois abismos que existem hoje dentro da operação, quando você pensa em falar de produto, marca e marketing. Não por acaso estão os três juntos, tá, pessoal? Vocês vão encontrar pessoas que só falam de uma coisa, e tá tudo bem. Agora, você vai precisar de ter pelo menos umas três empresas contratadas aí. Eu É, acho que esse é um ponto chave aqui da Usury, é justamente a gente ter a integração desses três pilares aí para resolver para o cliente, né? Pode falar, Cauã.
Eu te conheço. o merchandising, mas é verdade. É É, verdade. E outra, não existe essa de em 8 dias tá pronto. Cara, a gente sabe na prática que 9 grávidas não vai parir a criança em um mês. Não é assim que funciona. Não é essa. Não é esse. Não são esses os eixos que mexem o negócio. Cara, não adianta. Não existe isso. De fato. é. E E. Pode falar. eu vou dar um recadinho aqui para você que é cliente que está aí falando assim, puxa vida, então quer dizer que eu estou aqui querendo vender para mês que vem faturar no meu caixa. Você quer que eu te fique esperando você por 3 meses, cara? Você tá maluco? Né? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado deve estar pensando isso aí se você está nesse momento, tá? Mas a verdade, cara, é o seguinte: é, você precisa parar e respirar. Porque você pode até pensar, poxa, eu tenho que fazer para vender no mês que vem. Hoje, a gente tem solução que resolve isso a curto prazo, sim. Mas se você não estiver olhando para a operação, você não vai resolver. Essa que é a verdade, tá? Se você não tiver aí um acompanhamento minucioso dentro dessa estratégia que você quer de aquisição para o mês que vem, você vai rasgar dinheiro, isso é verdade. Porque o correto é que você comece, que nem o Cauã falou ali, né? Tipo, na hora de você pensar no seu negócio, fazer uma pesquisa de mercado é o primeiro passo. Só que existem outras formas de você também conhecer o teu negócio, e daí eu quero até mandar um abraço para um cliente que fechou com a gente essa semana passada aí, né? O pessoal, eu não sei se eu posso falar o nome da empresa, acho que não, né? Vamos manter em oculto ainda, É, mas melhor. é um cliente aqui da cidade, né? Nossa, aqui de Toledo. Mas eu gostei muito que a gente fez um evento, né, recentemente, até fiquem atentos aí aos nossos eventos que vão estar rolando ao longo do ano. Nós fizemos o tribunal, né? Tribunal do marketing, não era? Uhum. Era o tribunal do marketing. E a ideia ali era falar por que o marketing não funcionava. E esse cara, ele chegou na gente por esse evento e ele falou, bicho, tô montando um negócio aqui do zero, né? E quando eu fui lá visitar ele, cara, realmente era do zero. O cara tava lá com um monte de caixa e arrumando as prateleiras, ainda parafusando na parede. E esse cara parafusando a parede olhou para mim e falou: Olha, cara, você chegou no momento certo. Entendeu? Você é o cara que a gente precisava. Eu falei, putz, eu falei, cara, olha que interessante, né? Essa visão desse empreendedor, né? Então, se você está começando um negócio, já pense logo no início, pense no que é importante e faça o que é preciso. Agora, se você está né, a gente pega muito cliente que a gente fala assim, tipo, você está descendo a ladeira sem freio e você tem que trocar o pneu. E a gente tem experiência já com isso e sabe como fazer, sabe? Então, fazendo merchan aqui de novo, eu sou bom, hein? Caramba. O cara não perde uma Tava- oportunidade. não, Não, desculpa. mas é Vai verdade. lá. Não, mas é verdade. Retomando o raciocínio com base no que você falou ainda, tá? Mas, ok, vamos presumir que nosso amiguinho, vamos dar um nome pra ele? Que nome você quer dar pra ele? O Chamar João. ele. João. Vamos chamar João. ele de João. É. O João passou do ponto zero pro ponto um e pro ponto 2. Então o João já tá melhorzinho na fita. O que seria de próximo passo pro João? Na minha opinião, eu acho que o João estaria. Você pode discordar de mim, tá? Ou você pode corroborar aqui com a ideia. Mas eu acredito que o João deveria dar mais foco para distribuição e onde comprar, digamos assim. Então ele. Porque, ok, a gente já tem o marco zero, a gente já tem a precificação. Aí a gente já tem a parte a Cliente. parte da segmentação e foco. Aí ele já tem a oferta dele irresistível. O negócio parou? O negócio não parou. Você começa a olhar para os canais onde está distribuindo, onde você está distribuindo, seja foco ou investimento monetário naquilo, que ambos são investimentos também, tá? E Entendi. se você tem uma oportunidade para deixar o seu produto ou serviço mais barato, cara, você não vai pensar duas vezes a não ser tentar, entende? E eu acho que o Joãozinho, se ele já fez o feijão com arroz, ele precisa se preparar para isso. Existem movimentos de mercado e você nunca vai ser o único exclusivo em algo. E você tem duas saídas. Ou você vira o Steve Jobs do negócio, ou você melhora o seu produto, o preço e entra para ser competitivo, ou para pelo menos aumentar a sua margem com aquilo. E aí depois entra o outro foco, que eu acho que anda lado a lado com isso, que é quesito de retenção e pós-venda, tá? Porque é muito mais fácil, mais barato
você vender para quem já compra de ti. Muitas vezes você tem um comprador de algo. O que que João faz, Wilson? Vamos dizer que ele vende na área da construção. Construção? Ele Tá. tem um serviço que ele oferece na área de construção. Perfeito. Então, vai na área da construção, vai os pedreirinhos lá na loja do seu João. Ô, seu João, tudo bom com o senhor? Tudo bom. Você veio comprar cimento de novo? Vim. Ah, o que você tá fazendo? Ah, eu tô levantando uma casa, tô construindo uma casa ali pra fulano, ciclano, faz 3 meses de projeto. Tava em falta, eu vim comprar por causa do seu preço. Porque o João já está um pouco mais competitivo. Ok. O João sabe da informação que ele está construindo uma casa. O João vai ficar quieto, parado, enquanto o cara compra o cimento dele? Ou ele vai falar: Viu, Luizinho? Eu tenho os tijolos aqui também. Ó, Luiz, se você me levar não sei quanta saca de cimento, a areia sai com desconto a mais. Aí, se você vir aqui pegar o tijolo, a gente pode conversar a respeito. E, cara, ali o seu João, ele vai ter uma escala no negócio dele muito bacana. Porque ele não vai estar perdendo se ele ajustou o preço, ele conversou com o fornecedor, melhorou a margem dele, criou promoção, mexeu na distribuição dele e ele ainda por cima tá conseguindo fazer uma esteira de produtos ali, digamos assim, né? Uhum. Isso, fazer um casadinho. Casadinho não, que casadinho é ilegal, mas. Você Bom, entendeu. deixa eu fazer uma pergunta. Podemos chamar isso da jornada para comprar e tal? Jornada de compra? Porque daí, vamos lá, para a galera até entender. Então, nós temos aí, primeiro ponto que nós levantamos, que é o nosso ponto zero aí, é o marketing precisa falar com o time de vendas. Tem que estar em Precificação. alinhamento, precificação. Perfeito. Segundo ponto, tem que entender o teu cliente, não só Corretíssimo. público e persona, né? E terceiro ponto foi a questão que nós Do. falamos da promessa da empresa, ou seja, a empresa tem que ter uma promessa irresistível. E como quarto ponto, então, a gente pode linkar aqui a questão da jornada, a Ó, jornada de compra. creio. E é- Eu acho que não, porque esse primeiro ponto um pouco mais avançado que eu trouxe foi justamente a parte da distribuição e onde comprar. Eu diria que talvez jornada de produto talvez entraria, porque primeiro você vai ver onde o seu produto ele tem um melhor resultado na distribuição. Então, ok, ele rende mais conversando no WhatsApp, mandando em grupo do WhatsApp onde de construtora, mandando ou talvez vamos lá, ladrilhos, lajotas, funcione melhor no Instagram por ser instagramável e não sei o que, piriri pororó. Aí depois a gente vai para retenção e vendas, entende? Então acho posso, que é posso, jornada de eu, produto. eu, eu entendi. Eu queria compartilhar. A gente não pode falar o nome do cliente, não pode falar em qual segmento dele, mas eu queria Você tá compartilhar muito uma coisa. triste, né? Tô triste. Mas é contrato é assim mesmo. Mas olha só, eu quero trazer alguns insights bem nessa pegada que você falou aí, que surgiram com o João, que pode ser que você que está aí ouvindo a gente passe por uma situação e isso possa servir para você. Porque isso que o Cauã está dizendo é o seguinte: você, por exemplo, entender qual que é o teu produto isca e qual é a sua esteira de produto para atrair o cliente e vender recorrente. Porque a venda, Show. entenda que, quando a gente fala de custo de aquisição, que é o CAC, né? O CAC é custo de aquisição, né? Você tem o CAC para a entrada de novos, mas também tem o CAC para aquele cliente que já é cliente. Então, o CAC para quem vai comprar na retenção, ele é muito mais barato do que você pagar um CAC para aquisição. Então, assim, você, às vezes, aí entra muito uma sacada que é importante pensar, é que na hora de você criar essa promessa, essa oferta da empresa, né, é legal você atrelar isso a um produto que você sabe que pode atrair uma demanda que é o cliente que você busca, e que na atração desse cliente você vai, né, vai vender uma esteira de produtos ali para ele, quando você atrai ele para dentro da sua operação, do seu negócio. Sacada muito boa, curti. E vou te falar, desse cliente, foi muito bacana que quando ele tem uma loja, então
ele atende o cliente dele na área de construção, né? Não é essa construção do cara ir lá e buscar um tijolo, buscar uma coisa. É mais uma venda meio personalizada, sabe? Então, quem vai construir precisa, na casa, né, na tua residência, de um objeto que ele faz, né? E faz muito bem feito, né? Que ele é referência aqui na nossa Sim, região e na nossa cidade, sabe? seu João é grande. Seu João é grande. E daí o que acontece? Ele trouxe vários cenários, assim, os seus cohorts, né? Que a gente conseguiu mapear, assim, na nossa primeira conversa com ele. E dentro desse mapeamento desses possíveis cohorts, um deles, primeiro, era uma lista com uns 1.500 clientes numa base do sócio dele. Então, o sócio dele tinha uma base de clientes para networking, né? E daí eu peguei, nós fizemos toda uma esteira de produtos para ele ali durante o atendimento. Cara, só com essa dica, eu já consegui mapear para ele que se ele atingir 5% dessa base, com uma esteira de produtos que a gente sugeriu para ele literalmente paga o investimento que ele fez na loja para montar a loja dele. E passa um pouco de 100 mil reais. Entendeu? E detalhe, tá? Ele não vai gastar praticamente. A gente fala CAC zero, né? Por quê? Porque ele vai usar a influência do sócio, o network que esse sócio tem com esses clientes, para poder fazer o aquecimento dessa base de clientes, ao mesmo tempo fazer a venda. Se ele atende mais de 1.500 clientes, se ele vender para 75, ele vai pagar o investimento da loja dele. Então, isso foi a primeira sacada assim, que a gente deu durante o nosso atendimento, um a um com o cliente, né? Então, fica a dica aí, se vocês quererem marcar um agendamento com a gente, né? Que a gente pode dar essas dicas bem vale ouro, né? Só nessa conversa, eu acho que eu ajudei o cliente a faturar mais de 100 mil, tá? E sem gastar com marketing, beleza? E daí o que acontece? Quando a gente começou a identificar, poxa, o produto principal dele, que tem a maior margem de ganho, aí você fala a questão do quanto gera de lucro, qual que é a sua margem líquida naquele produto. Quando a gente mapeou e identificou qual era, aí então toda a campanha e ação que a gente vai desenvolver para eles, né, vai vir em prol de atingir esse cliente com essa promessa, entendeu? Com a equipe de vendas está treinada para fazer essa venda. E quero deixar um recado aqui para a galera, né? Porque eu falei aqui um negócio que pode gerar uma confusão, né? E eu não estou a fim de ser ameaçado por mais nenhuma agência nessa cidade. Porque o caso é o seguinte: nós não somos uma agência, galera. O pessoal fala, poxa vida, mas então, Wilson, você vai vender tráfego pago para quem? Se vocês não fazem. Cara, hoje nós temos um hub conectados aqui com mais de 150 agências no Brasil e freelancers também, né? Então, hoje a gente consegue tanto alocar um profissional para você, de qualquer lugar do Brasil, para fazer o seu trabalho, pelo preço que você tem disponível para pagar. Isso é muito bacana, tá? Então, quem é, você que está ouvindo a gente aí, que é freelancer, que é dono de agência, cara, manda um oi para mim no meu zap, vamos conversar para você virar parceiro, porque você não vai querer ficar fora dessa. São mais de 150 agências. É muito legal. E eu falo para os meus queridos amigos clientes, né? Hoje eu consigo colocar vocês para conversarem com quem vocês quiserem. Se você falar para mim, Wilson, quero conversar com um cara com mais certificação do Google no Brasil. Eu coloco você um a um com esse cara para tirar suas dúvidas, entender o que de fato vale a pena investir no teu negócio, tá? E se for uma reunião de 15 minutos, é capaz do cara nem lhe cobrar, entende? Então, esse tipo de relacionamento a gente tem hoje, aqui pela Usury, justamente porque nós somos um escritório de inteligência de marketing, tá? E dessa forma a gente consegue, então, construir uma estratégia e atrair para essa estratégia outros parceiros, sejam eles freelancers, sejam eles agências, né? Então, isso acaba se tornando muito benéfico para o cliente, tá? E está contratando a gente, tá? Não só para o cliente, né, mas para parceiros também, né, explicando de uma maneira mais enxuta. Primeiro, não, igual isso falou, não somos uma agência. E também a gente acaba não sendo um risco para agências, etc. Só para agência que de fato não tem competência para fazer o que foi contratada. Infelizmente, a gente ainda não faz milagre nesse nível. Mas o que a gente faz justamente é a parte mais chata, né? Que é a parte antes da publicidade, é a parte do marketing, a parte de gestão, a parte de administração. E então, querendo ou não, a gente arruma casa para as nossas agências parceiras pegarem e E assumirem, né? conseguirem assumir da melhor maneira possível. E outra, Sim. né? A gente trabalha com agência parceira por quê? Com terceiros parceiros por quê? Porque, cara, se a gente arrumar a casa
e pegar um Zé Ninguém, um bunda mole qualquer, e botar para dentro para fazer alguma coisa, e a gente não tiver garantia de excelência e comprometimento, tanto com o que a gente prepara quanto para o cliente, não vai ter motivo para a gente preparar a casa se vai ficar zoneado de novo. Tá? Então, você é agência, você é freelancer, designer, social media, copywriter, sinta-se à vontade em mandar um alô para nós. Tá? Instagram usury.bx, pode mandar do próprio Wilson, fala Wilson Nunes, ou no Faller Brand também, ou no meu pessoal, calman.fala. E você vai ser muito bem-vindo nessa barca com a gente, tá? Isso é verdade. E legal, assim, qual que é a vantagem, né, para você que está ouvindo a gente, que agora é a agência, que não é o empresário, né? Às vezes vocês fazem um trabalho maravilhoso na parte, por exemplo, vamos pegar, a gente estava falando de tráfego pago, né, já que eu estou malhando essa galera hoje, né, então, desculpa, galera, Se redima, Wilson, é, vou me, agora. vou me redimir para vocês, galera. Vocês fazem um trabalho muito, muito grande, muito bom na parte de tráfego pago e geram relatórios realmente relevantes para o pessoal, para o cliente. Mas muitas vezes, por mais que vocês explica, o cliente às vezes não vai ter essa leitura ainda do que é necessário, né? Dentro de tantos dados que vocês trazem na parte de gestão de tráfego, né? E a gente acaba fazendo aqui na Usury um trabalho de intermédio aí, de meio de campo, sabe? A gente literalmente fica entre a agência e o cliente, fazendo essa interpretação dos dados que a gente vai ter acesso ali dentro dos dados da empresa, né? Esse nosso cliente que eu estou usando de exemplo aí, a primeira coisa que ele falou, Wilson, eu não quero que você saia daqui sem antes falar para mim quanto eu preciso gastar de investimento em marketing. Ele tinha, sabe, ele tinha uma necessidade tão grande, eu falei, calma, vamos lá. Sentamos com ele, fiquei mais uma hora com ele conversando ali, analisando toda a parte de DRE dele, toda a parte de investimento que ele está fazendo, e tinha dados que ele não sabia. Eu perguntava para ele, qual que é a sua margem? Ele não tinha isso na ponta da língua, ele não tinha isso no DRE dele de forma fácil. Ele estava ali, estava montando ainda essa estrutura, né? E eu peguei, e chegou, ajudei ele a encontrar todos esses números, né? E chegamos ali à margem que ele não sabia, com base nisso a gente conseguiu definir o que chama de budget, né? Que é o teto de gasto. Ele falou, olha, para você atingir tal resultado, você pode gastar até máximo isso aqui. Mais do que isso, não. E tem um detalhe, né, ainda para coroar aí, né? Esse dinheiro ele não é investido de uma vez, né? Então ele é investido conforme o resultado vem. Se não vem resultado, não é investido. A gente, né, a gente tem aí o conceito até pegando, como é que vocês falam em inglês agora? É Sandbox. sandbox, né? Que é a famosa caixa de areia, né? Que é você fazer testes, né? Você pegar uma verba para testar e ver se você realmente está fazendo o investimento correto. E como o parceiro agência ou freelancer, né? É muito comum, às vezes, a empresa que a gente contrata já ter alguém fazendo tráfego pago para ela. Então, isso acaba vindo, esse profissional acaba somando com a gente, né? Porque a gente consegue ajudar a fazer com que, olha, esses dados aqui tá certo, tá bacana, né? E se não tiver, a gente não vai condenar a gente jamais, mas a gente vai ajudar, né? Colaborar também, olha, tem essa informação aqui que nós fomos lá buscar numa entrevista, às vezes com o usuário, conversar com o cliente do nosso cliente, e tem essa informação, a gente vai levar isso para a agência, vai levar isso para o freelancer também, e acaba sendo um jogo de ganha-ganha muito bacana, que no final das contas, quem sai realmente vitorioso é o cliente que contratou a gente. Então, assim, isso é uma coisa bem legal, que a metodologia toda da Yellow Mind, toda a cultura que nós temos de trabalho, vem girando em torno disso, né? Acho que vale a pena ressaltar. Bom, vamos trazer aqui o último ponto, a gente trouxe 4. Vamos fechar agora? Último assunto. Qual seria a última dica que nós poderíamos colocar aqui para poder funcionar? Cara, eu acho que, talvez continuando o último ponto, mas já mais avançado, o seu João já tá mais ligeiro, mais esperto, já tá negociando os tijolos a mais ali. Eu acho que entraria. Talvez não negociando os tijolos a mais, mas nesse início, CRM, né? Não pode faltar um CRM, um follow-upzinho ali e tal, fazer um processo de SLA tal, né? Vamos fechar com o termo, então, cadência e rotina para as vendas? É isso? O CRM gerencia a cadência. Cadência e rotina, cadência e rotina. Eu acho uma boa. Cara, se o seu João, que tá aí escutando a gente, talvez o nome não seja seu João, talvez não trabalhe com construção, mas eu acho que se ele seguir essas dicas, eu me comprometo a acompanhar o projeto
não tão de perto, mas eu posso acompanhar o projeto e ficaria feliz, porque, cara, não tem como dar errado se você começar a fazer assim, né? Óbvio que tem N outros fatores, mas numa perspectiva marqueteira em que o marketing precisa mandar um pouco mais de esforço, cara, se você fizer isso, velho, fazendo isso, que é o feijão com arroz e um ovo mexido com farofa ali. Cara, Ah, deu é fome agora, hein, filé. Cauã? Mas vamos lá. Então, nós temos. Olha que coisa curiosa, né? Vamos fazer uma reflexão aqui. Nós começamos com marketing, conversar com o time de vendas e fechamos com a cadência do time de vendas em realizar a operação correta. Olha que coisa legal essa sacada aí. É, Por quê? eu entraria com um ponto por fora depois desse, que é os KPIs também, viu? Sim, claro, Métricas. tudo tem que estar sendo medido aí. Não só as métricas que vêm do tráfego, né? No caso, a gente está usando. A gente hoje tá pegou para malhar o pessoal do tráfego. Perdão, galera. A gente ama vocês, né? Mas hoje a gente está lidando aqui com assuntos que são dores latentes, que a gente conversa todo dia com os nossos clientes, a gente sabe que isso está acontecendo, sabe? E isso vai ser bom para todo mundo, né? Mas olha que coisa interessante, né? Então o negócio começou, né? Falando ali sobre marketing alinhado ao time de vendas, identificar o seu cliente. Depois você precisa, eu anotei aqui algumas coisas. Você precisa ter ali no caso a promessa correta. Aí você precisa fazer, no caso ali, eu chamei de jornada de compra, mas você chamou de esteira de produto, né? Fazer uma esteira de produto. É, eu Por chamei fim, de jornada de produto. jornada de produto, né? E depois fecharíamos aí esse ponto, o quinto elemento aí para fechar seria aí a cadência do time comercial. E Quase, cadência, quase com cinco pontos, quase saiu o Capitão Planeta, hein? olha aí, tá, né? Olha que bacana. Mas olha só, olha que bacana isso, você que está ouvindo aqui, a gente, empresário, que olha como isso acaba fechando, né? Acontece muito, a gente acompanha, assim, o pessoal às vezes contrata, sei lá, tipo, vou fazer um contrato de social media de 3 meses, 6 meses, sabe? E você acaba não olhando isso como deveria, no tempo que deveria, né? E vou dar um exemplo. Você que está aí ouvindo a gente, que é um cliente, que tem lá no seu relatório lá de tráfego pago, 80 cliques no seu botãozinho do WhatsApp, e aí você olha para o seu time de venda assim, cara, deu 80 pessoas clicaram lá no WhatsApp, quantas que vieram aqui? Aí o time de venda fala assim, ah, não sei, um e outro, nem sei se vieram de lá. Então, essa questão aí está totalmente ligada à ideia de você usar um CRM para fazer esse controle, né, para poder ajudar o time de vendas também. Por isso que marketing e vendas tem que, né, eu sempre brinco, tem que dormir junto, né, tem que ter um casamento bonito aí. Não pode dormir em desacordo, né, o casal tem que estar feliz. E aí que nesse ponto, o pessoal de vendas vai ter, não só de vendas, né, mas também de marketing, vão ter a união dessas informações através de um CRM que faz a gestão dessa cadência do comercial. Cadência, né, não é só atrair um lead bonitão. Você tem que qualificar esse lead, entender se esse lead tá de fato interessado em comprar de você. Então, se você não está alinhado com o time de vendas, olha o risco aí. Né? Tem clientes que nós já atendemos aqui em Toledo, que tá lá vindo, tipo, sei lá, a agência falou, olha, tá vindo aqui 57, 60 leads no botãozinho do WhatsApp. Show de bola. Perguntar pro time de vendas, o cara falar, tipo, né, tem dois casos. Um deles, a pessoa não sabia quantos que vieram. O time de vendas É, não tinha o CRM. isso é o mais tenso, né? Uhum. A gente É, teve o caso que até mesmo tendo CRM, a equipe de venda tava igual uns patos se batendo. mas deixa eu trazer essa situação, esse caso aí. Teve uma situação, né, que daí o time de vendas não sabia porque não tinha um CRM. Então, ele não sabia quantos leads estavam vindo. E o cliente, ó, todo mês, cara, e não é pouco não. Esse cliente estava gastando por baixo aí uns R$ 5.000 por mês. Agora, você imagina, você que é empresário, gastando R$ 5.000 por mês, trazendo lá seus 50, 80, 70 leads todo mês. A agência vai dizer, poxa, meu trabalho está feito bonitão, e agora? Né, eu levo o cliente até a porta, é o que as agências falam. Agora, e da porta para dentro? Como é que está o teu negócio? Entendeu? Como está o seu negócio da porta para dentro? E é aí que a Usuri entra, entendeu? Por quê? Ah, sem olhar para essas informações, o seu time de venda também vai ficar perdido. E mesmo quem tem CRM, aí entra esse caso que você trouxe aí, Cauã, foi bem bacana, que daí, olha que coisa interessante, né? Nós tivemos um case com isso também. O cliente fazia uma campanha todo ano, todo ano, todo ano, com o mesmo tema.
Todo ano era gasto ali também, acho que em torno, esse cliente gastava em torno uns R$ 4.000, eu acho, entre criativos e tráfego pago para divulgar essa campanha, né? Em vários canais, não era só, agora não é só o social media, tinha outros canais distribuindo também essa mídia, né? E totalizando ali, dava mais de quase R$ 10.000 de investimento com outros canais, né? Agora você imagina, um investimento próximo aí de R$ 10.000 todo mês, né? Eles tinham um CRM. Só que daí, olha que coisa legal, pessoal, interessante, né? A gente descobriu que aquele assunto, aquela campanha, né, que poderia ser uma campanha de atração de uma isca, não era uma isca adequada. Por quê? Porque o que retornava não pagava o investimento, né, de aquisição, né? Então, o cliente, ele atraiu, com todo esse investimento no mês, três leads. Desses 3 leads que foram mapeados pelo time de vendas, um deles fechou um ticket de R$ 70. E estava sendo gasto R$ 4.000, entendeu? E isso acontecia já há vários anos nessa empresa. Todo ano, naquele mesmo período, era feito isso. E daí, quando você vai olhar a base de clientes, em vez de ela aumentar, ela estava diminuindo ainda. Tinha isso, né? E aí você tem os seus clientes recorrentes. Mesmo a equipe de vendas fazendo um trabalho bacana no time de quem já era cliente, eles andaram perdendo cliente de um ano para o outro. Eles também não estavam vendo. Então, assim, foram 2 assuntos aí, né? Então, qual que foi o ponto? O que que nós fizemos? Falou, olha, então não investe nesse canal, ou quem sabe ano que vem a gente explora um canal diferente, não seja as redes sociais, né? A gente descobriu aí 2 sugestões bem legais para ele, que eu não vou comentar aqui qual é, mas no final das contas esse cliente acabou pegando esse investimento e aportando ele numa campanha muito maior no final do ano. Então, no final do ano ele pôde investir, né, muito esse dinheiro que ele não investiu mais, né? Ele estava gastando 4.000 por mês, então no segundo mês eu já falou, ó, não gasta, cortamos o gasto. Ficou ali sem tráfego, né? E aí as agências ficam doidas, né? Porque você corta o dinheirinho do tráfego. Mas esse dinheiro, na verdade, foi aportado de uma outra maneira, a própria agência fez uma campanha, né, e pôde obter resultados aí. Então, assim, olha só como essa dinâmica Outra. pode funcionar redondinha, sabe? Desculpa te interromper, mas é outro ponto, né? Não é você tirar, é você realocar às Perfeito. vezes. E é aí que João. Aí eu quero reforçar que Joãozinho, se fizer o que a gente falou, arroz, feijão, ovo e farofa, cara, é aquele ponto que eu trouxe sobre o ponto sobre os fornecedores, cara. É aquilo, é distribuição. Você não precisa parar. Talvez só a realocação desse investimento deu o dobro de resultado, entende? Sim, sim, isso é verdade. E no final das contas, todo mundo ganha, né? O cliente Sim. ganha, né? Ganha retorno, ganha ROI, no tal do famoso ROI, né? Ganha previsibilidade. A agência sai, né, com um case fantástico, com dados que ele pode usar que não são dados de vaidade, né? Ó, agência, tá de olho em vocês, meus caros. Dado de vaidade aí, meu Deus. Então é hora de trabalhar com dados reais, dados que realmente fazem a diferença, né? Pra gente finalizar hoje, Calma, eu quero trazer um último case aqui. Recente, aconteceu semana passada, a gente ficou muito feliz aí, nosso time inteiro foi parabenizado. Nós realizamos uma ação junto com o time de vendas de uma empresa que nós atendemos. Eu não vou falar valores de novo, nem nome de empresa, mas vamos dizer que eles gastaram. X. Vou chutar um valor X, tipo 70, 80 mil, 90 mil, tá ali. E vou colocar que eles gastaram entre 50 e 100 mil numa ação. A gente escolheu o canal ali que a gente viu, que era um canal interessante, ele atraiu os leads, que nós atraímos ali uma quantidade de quase 300 leads para ele. Desses 300 leads, 15, ele não acreditava que ia ter interação nesse canal, nós qualificamos os 15 leads para ele, desses 15 ele fechou com 8, 9, e só com esses 8, 9 que fecharam, dessa base de lead, ele pagou esse investimento, assim, tipo, ele faturou quase um ROI de 2, não chega a 2, 1.3, 1.4 de ROI, né? E só que aí que mora a questão. Como a gente ensinou ele a ver o LTV disso, a longo prazo, ele sabe que esse cliente não vai gerar uma recorrência para ele que vai passar de 2 milhões. Olha que coisa boa, hein? Então, semana passada foi uma vitória gigante para a nossa equipe aqui interna. Todos eles ganharam 1.000 estrelinhas aí, né? Porque agora a equipe de vendas conseguiu criar um projeto para é, fazer esse ano uma nova ação da mesma maneira. Então, para o empresário, né, que tem um time de vendas, o próprio time de vendas
criou o projeto, aplicou, executou, deu o ROI, apresentou o retorno para o empresário, nós orientamos todo esse processo, né? E o empresário agora, consciente do retorno, falou, vamos investir num canal que de fato está funcionando, né? Então, acho que esse é último recadinho aí para a gente fechar, né? Com os nossos 5 marcos aí qual que era o assunto aqui, só para a gente lembrar o empresário, vai fechar com chave de ouro, né? E é o seguinte, a gente estava discutindo hoje onde o marketing começa de verdade. Então, acho que onde o marketing começa de verdade, nós temos 5 marcos aqui, 5 pontos para vocês entenderem onde o marketing começa de verdade. E o pior é que o começo do começo foi na venda e o final do começo também tinha venda. Pois é. Olha, Infelizmente, seu João, você não vai se livrar dessa. esse ciclo, hein? É um ciclo, cara. Olha que coisa boa. Né? Ô, calma. Para a gente finalizar aqui, então, quero pedir para você. Antes disso, queria parabenizar nossa equipe também, né? Ah, Parabéns para o setor de pesquisa, de criação também, isso mesmo. Acho que a galera também que participou com a atendimento. gente externo no projeto, né? Tem isso também. Acho que tiveram 2 equipes, 3 equipes, cara. Olha que interessante. Eram 3 times, era um freelancer, uma pessoa alocada dentro e um parceiro externo, que era de São Paulo, né? Um canal. Olha aí, né? Olha que bacana, né? Então, essa sinergia toda gerou esse resultado aí, desse último case que eu contei, né? E realmente valeu a pena aí parabenizar a equipe, né? E, bom, gente, a gente vai encerrar por aqui hoje a nossa sala de decisão da Usury. E vou deixar assim pro Cauã, já finalizou ali, dar o boa noite dele também. E vamos encerrar com o meu boa noite também para vocês. Vou deixar o Cauã falar por último aí pra Igual gente William encerrar. Bonner. Boa É. noite. Não, mas de verdade, primeiramente, é bom, né? A gente variar, a gente se vê no trabalho sempre, todo santo dia e tal. É gostoso a gente trocar um papo um papo leve sobre o que a gente faz, porque trabalho é trabalho, sempre vai ser trabalho. Falar sobre trabalho também cai na rotina muitas vezes, mas falar dessa maneira, sabe, me traz algo, a gente trazendo isso para agregar para alguém. Eu sei que vai ter um João, vai ter 2 João, talvez tenha mais Joãos que irão ouvir isso, ver isso, estão assistindo isso agora, vão ver isso amanhã, vão ver isso mês que vem. Indiferente, a internet está aí justamente para a gente juntar dados, ó. Uhum. Mas de verdade, é gostoso saber que a gente está fazendo isso, que a gente pode estar ajudando o empresário, a gente pode estar ajudando desde do seu João até o João, que abriu a empresa ontem. E, cara, eu acho que isso pode agregar muito, não só para eles, não só para a gente, mas para o mercado como um todo, porque um mercado bem educado, ele abre competição para pessoas qualificadas. Então, por mais que isso daqui seja um movimentinho, espero que esse movimentinho gere algo muito maior para todo mundo que participar. E eu acho que com essa frase bonita dá para finalizar, porque senão daqui Eu, para eu, frente só para trás. eu vou ter que te dizer um negócio, hein, cara. Acho que quem vai ter que encerrar sou eu. Esse foi o nosso episódio piloto. Os próximos episódios, tem aqui uma copy para fazer, né? Nos próximos episódios, a gente vai trazer mais temas reais aqui para discutir com você, empresário que está ouvindo a gente. E se você curtiu esse evento que está rolando hoje, ele vai acontecer 2 vezes por mês aqui no podcast com a gente, nossa sala de discussão. Serão sempre na última segunda-feira do mês e na primeira segunda-feira do mês. Então, semana que vem, estamos de novo aqui com mais um tema polêmico para falar com você, empresário aí, e tentar entender, né, por que esse marketing não funciona, né, cara? Agora vamos ter que dissecar isso aí, junto com você que está ouvindo a gente, para poder, de fato, mostrar no campo de batalha como é que as coisas acontecem de verdade e trazem resultado de verdade, beleza? Então, quero dar uma boa noite para vocês que estão ouvindo a gente, até a próxima semana e até mais.